Ô, Pedro Duran, onde no Rio de Janeiro? O que está acontecendo? Por onde está entrando no estado o fogo? Especialmente na capital fluminense e na região metropolitana da Baixada Fluminense. Sim, na capital. O Rio de Janeiro tem a cidade que tem o maior número de focos no estado. O Rio de Janeiro é uma cidade de praia, enfim, turística, que todo mundo conhece, mas também tem muita área verde, é uma cidade super grande, né? Aliás, um dos lugares mais belos que existe no Rio de Janeiro é o Parque Nacional da Tijuca. Recomendo que todo mundo, quando visitar o Rio de Janeiro, saia do circuito turístico e visite o parque, porque é um dos lugares mais belos que eu já conheci na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem, depois do Rio de Janeiro, você me perguntava os locais, outras cidades que também lideram aí esse ranking triste, que é o das queimadas. Especialmente São Gonçalo, Duque de Caxias e Niterói, que são cidades que estão muito próximas do Rio de Janeiro, que também tem concentração de área verde. Essas imagens mostram os equipamentos usados pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para combater os incêndios ou as queimadas que neste ano de 2024 já subiram 85% em relação ao mesmo período do ano passado. Para você ter uma ideia, de janeiro até agosto desse ano, eles já superaram em quase 3 mil o número de foco de incêndio do que todo o ano de 2023 inteiro. Então, é claro, os fatores que levam aos incêndios no Rio de Janeiro são os mesmos fatores que levam aos incêndios nos outros lugares, como os que eu dizia. O incêndio criminoso, o incêndio por acidente ou a queima, a combustão espontânea. Mas é importante dizer, Elisa, e a Basília trazia esse olhar importante do governador Wilson Lima, com receio de que Amazonas e a Amazônia fiquem esquecidos no meio de tanto fogo, o fogo não está localizado apenas em um estado brasileiro. O fogo está espalhado no Brasil inteiro e agora vai piorar, porque a gente está entrando na estiagem mais pesada. Então isso deve se espalhar ainda mais no Brasil. A gente está falando, por exemplo, do Amazonas, quando a gente fala da Amazônia, a gente está falando especialmente de Mato Grosso do Sul, mas também de Mato Grosso, quando a gente fala do Pantanal. A gente está falando da Mata Atlântica aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então perceba você que os incêndios brasileiros, os incêndios no Brasil, os incêndios neste momento são sim um problema nacional e generalizado. Essa imagem ali, muito interessante, hein, Pedro? Mostra que eles montam uma espécie de uma piscina, né? Eles inflam uma estrutura que enchem de água e vem o helicóptero aí, ó. E aí um pouco dessa água, o helicóptero pega um pouco dessa água. É que olhando assim parece que é pequeno esse bolsão, né? Mas lógico que é bastante grande, assim. Até fica a curiosidade aqui de quantos litros será que cabem ali, porque eles vêm, estão vendo ali? Tem 2 bombeiros esperando e o piloto, olha a habilidade, sério. 25 mil litros o tanque flexível, que é esse que tem Aquele ali. tanque, 25 mil litros? É. Gente, lá em casa quando tinha uma piscina de plástico de 1000 litros eu achava grande. Mas é bastante coisa, furada, né, Elisa? sempre. Essas imagens são de Itatiaia, lá no Rio de Janeiro. Elas ajudam Olha ali, a demonstrar que impressionante, tá como é feito o trabalho deles. Mas você veja, por exemplo, o caso do Amazonas, só para concluir, lá você não consegue fazer um trabalho como esse, da mesma forma que o Pantanal. Por quê? Porque o helicóptero não tem visibilidade. Ah, nossa, então isso só funciona... Aí tem céu azul ainda, né? Exatamente, então isso só funciona em locais como São Paulo e Rio de Janeiro, onde a geografia e a boa visibilidade ajudam nesse tipo de combate. Impressionante, não? A habilidade desse trabalho incrível.